I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. O Retalhos ele tem alguns inícios anteriores, né? A gente poderia pensar aqui na discussão que eu me propus a fazer no livro Este Livro Não Existe e Outras Inexistências, que foi lançado em junho desse ano, né? E essa discussão ela remonta a essa coisa da formação da lírica moderna, né? A professora Rosana, que faz o pós-fácio, né, desse livro, ela aponta bem essa coisa do contemporâneo, né, dentro da minha poesia. E eu acho que esse contemporâneo está composto de retalhos de influências ou retalhos de linguagens, né, e de afetos que se sobrepõem, na verdade, em camadas ou mesmo em recortes, né, de linguagem. Quando a gente olha para o livro, né, de cara já se percebe que o livro ele traz pelo menos 3 partes, né, e essas 3 partes elas se diluem, né, ao longo da perspectiva do livro como um todo. A gente poderia começar falando, por exemplo, em alguns traços ou em algumas referências que aparecem no livro, a Drummond, ao Cabral, né, e a própria Cecília Meirelles. Mas esse livro ele tem algo de especial dentro do contexto que eu já apresentei, né, na minha obra. E esse diferencial, né, e a professora apontou muito bem, a professora Tânia também aponta isso na orelha do livro, a professora Tânia Parmegiani, que é essa coisa do intimismo, né? Dessa luta, né? Ou desse embate que o sujeito, né, trava consigo mesmo, né? E aí vem toda essa coisa da poesia intimista, da poesia água, né, ou da imagem da água, ou da metáfora da água, né, que a gente tem lá na Cecília Meirelles, por exemplo, né? Talvez não de forma tão diluída, talvez de forma não tão dispersa, mas que subrepticiamente traz essa discussão sobre o que é essa linguagem poética que se dilui, né, dentro dessa perspectiva do mundo afetivo, né, e que se sobrepõe a essa coisa da lírica, né, como um conceito tradicional. A gente pode ver isso, por exemplo, na perspectiva de um Bauman, ou mesmo do Hugo Friedrich, né, na questão da lírica moderna, né? E eu diria também que o livro ele tem, digamos assim, alguns traços particulares diferentes dos demais livros que eu publiquei, porque ele é um livro que ele pretende, né, se submergir, né? Se deslocar num processo de verticalidade diante da coisa grande que eu chamo de afetos, né? E esses afetos, ou essa coisa, ela de certa forma, ela se transforma no objeto mítico, né, que também aparece dentro da perspectiva do poema, né? A própria linguagem, a própria concepção do poema, a própria, digamos assim, diluição, né, desse poema, leva a gente à exploração de um universo que é completamente submerso, né? E além dessa submersão, né, digamos assim, a gente poderia falar numa linguagem, digamos assim, que pega essa coisa da liquidez, né, que atravessa, né, porque no livro anterior o questionamento é sobre essa coisa da existência ou da inexistência, né? Tanto que o título é Este Livro Não Existe e Outras Inexistências, né? Onde a gente questiona o factual dentro da linguagem poética, né? Ou da existência ou não existência dentro dessa linguagem, né? E dentro da perspectiva do retalho de água, isso não deixa de acontecer, só que isso está dentro de um parâmetro, né, de uma poesia bem mais intimista, bem mais verticalizada do que no livro anterior. Se você pensar dentro da perspectiva do homem contemporâneo, isso desde o Edgar Allan Poe, né,
Na verdade, o que nós sofremos é um profundo processo, né, de solidão acompanhada, como você tem ali dentro daquele verso da música do Pablo Milanês lá com Chico Buarque, né? E essa solidão, né, dentro da perspectiva da contemporaneidade, ela é fluida, né? Ela é uma solidão líquida, né? O Bauman fala sobre isso, né? E a gente tem dentro dessa perspectiva uma coisa que não se solidifica, né? Em outras palavras, você pega o poema, né, e se você apenas lê o poema, você perde efetivamente a transitoriedade do texto, o alongamento do texto, né? Aquilo que efetivamente é o texto. O professor Vitor, no livro anterior, por exemplo, Vitor Sei, né, ele pega exatamente esse outro lado, né, através de uma imagem. Quer dizer, se você olha apenas a imagem, se você olha apenas o fato, né, o visual apenas, você perde o que está por trás disso. Ele é um título que obedece à minha opção, né, da construção de títulos incongruentes, né, que começa desde o primeiro livro, né, quando você pega Restos do Fim, por exemplo, Lado Aberto, a palavra falta, né, dentro de um livro que é construído com as palavras, né, este livro não existe, a negação do próprio livro, né, e agora o Retalhos de Água, né, você tem todas essas incongruências. Quer dizer, quando você pensa em água, você não pensa a palavra retalho junto dela, né? Mas essa incongruência ou esse aparente, né, essa aparente desconstrução, na verdade, é que leva a essa dimensão, né, líquida da linguagem poética. Com certeza, porque o contemporâneo é líquido, né? E aliás, eu penso até que o contemporâneo possa ser vapor, né? Provocado por essa coisa da diminuição permanente, né, da perspectiva interior, né, do ser humano, né? Então a gente pensa, né, hoje o homem contemporâneo dentro dos seus conflitos mais íntimos, né? A reserva, né? A vontade e o desejo de estar só, permanentemente só. Isso virou uma cultura, né? E não é à toa que isso está caracterizado dentro da sociedade contemporânea, né? Os nossos filhos preferem não casar, né? Os nossos filhos preferem não construir parcerias, né? Porque essa sociedade ela está cada vez mais voltando-se para a individualidade, o individualismo, né, que na verdade traz esses conflitos que representam essa solidão, né, o conversar consigo mesmo, o monólogo, né? Nessa perspectiva, o livro ele aponta, né, para essa diluição, digamos assim, individualizada, né? Mas também aponta para essa perspectiva particular ou particularizante, né, da linguagem literária, né? Onde o que a gente pensa, né, que seja fato ou que seja objeto, né, na verdade é uma fruição. I knew that I would not. I feel